O que a placa A31 indica? Essa placa aqui, ó. Na verdade, há um erro aqui nessa pergunta, porque está dizendo indica, e essa placa não é uma placa de indicação, essa é uma placa de advertência. Nós sabemos que existem 3 grupos de placas, né? Tem as placas de regulamentação, que as placas de regulamentação fazem? Elas regulamentam, elas impõem, elas proíbem, elas restringem, são placas mandonas, né? Impositivas, imperativas. Nós temos o grupo das placas de advertência, que são esses grupos de placas amarelinhas, elas alertam sobre riscos e circunstâncias na via. E nós temos as placas de indicação, que indicam locais, sentidos, distâncias e outras informações. Então, quando o Detran pergunta o que essa placa indica, ela acaba nos induzindo a fazer ligação com as placas de indicação. Isso é um erro, tá, Detran? Na verdade, quem elaborou essa questão foi a Secretaria Nacional de Trânsito, por meio desse aplicativo novo do governo. Então, não seria indica, seria adverte. Mas vamos lá, o que essa placa aqui adverte? Que há posto de combustível à frente, isso aqui não parece uma bomba de combustível, né? Não é, tá fora. Que há circulação de tratores ou máquinas agrícolas na via, isso aqui parece um trator ou máquina agrícola, não parece? Vamos deixar essa aqui com um Vzinho, que certamente vai ser essa a resposta. Que é proibido o trânsito, não tem nada de proibido. Placa de advertência não proíbe nada. Placa que proíbe são as placas de regulamentação, que tem aquela tarja transversal. Placa de advertência não proíbe. Que é uma estrada urbana, nada a ver, isso aqui não faz menção nenhuma a estrada, nem via qualquer. Está fora, a letra B é a resposta. O que a placa A32A indica? Na verdade, ela não indica, ela adverte. A Secretaria Nacional de Trânsito ainda vai entender, vai aprender a dividir aqui a função de cada grupo de placas, né? Tem placas indicativas, tem placas de regulamentação e tem placas de advertência. Isso aqui é uma placa de advertência, ela não indica, ela adverte. Beleza, vamos lá. Apesar do erro na pergunta, acho que dá para entender. Que é uma estrada rural, não tem nada a ver com estrada rural aqui. Que há ciclistas à frente, bom, isso aqui não parece uma bicicleta não, isso aqui parece um pedestre, né? Que o trânsito é só de veículos pesados, aqui tem até uma casca de banana, só é casca de banana, onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Se você não conhece todas as cascas de banana, são palavrinhas que aparecem nas alternativas. Se você não conhece, bora para cá estudar com a gente, que aqui eu ensino todas, hein? Que há pedestres... beleza, que parece um pedestre, né? Circulando ou atravessando a via. Letra D de dado a resposta. Apesar do erro aqui no indica, né? Dá para entender e dá para responder. O que indica a placa R34? Na verdade, ela não indica, ela regulamenta. Regulamenta. O pessoal da Secretaria Nacional de Trânsito que elaborou essas questões, eu acho que ainda não está sabendo a diferença aí de placas de indicação para placas de regulamentação, né? Mas bora lá. O que indica essa placa aqui? Está vendo uma bicicleta, não tem tarja proibitiva. Se não tem tarja proibitiva, ela não proíbe nada, tá? Já vou até eliminar essa aqui, ó. Se não tem tarja proibitiva, aquela, ó, porque a placa que proíbe, ela tem uma tarja, né? Tarja proibitiva, essa aqui, ó. Se não tem, é porque não proíbe nada. Tem mais alguma outra aí falando de proibido? Tem, aqui também está falando de proibido. Então já vou eliminar a A e a C, já ficou fácil. Circulação de bicicleta. Ok, isso aqui é bicicleta. Faixa compartilhada entre carros e bicicletas. Bicicleta eu estou vendo aqui, carro não. Vou aonde? Vou na B de bola, circulação exclusiva de bicicletas. Essa é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. O que indica a placa R25D? Essa placa aqui, ela não indica nada, ela regulamenta, tá? O que regulamenta, então, essa placa? O significado dela é siga em frente ou vire à direita. Vamos ver se tem alguma alternativa que bate com isso. Mas primeiro vamos eliminar, né? Dá para eliminar alguns. Ó, é proibido estacionar. Placa que proíbe, gente, é a placa que tem a tarja proibitiva. Ela tem tarja proibitiva aqui? Não tem. Então não proíbe nada, tá fora. Condutor deve seguir em frente ou virar à direita, deve realizar retorno, deve virar à esquerda. É aqui, ó, seguir em frente
né, que é por meio dessa setinha aqui, ou virar à direita, que é por meio dessa setinha aqui. Letra C, a resposta. O que a placa R26 indica? Ela não indica nada, ela regulamenta, tá? Secretaria Nacional de Trânsito. Essa placa significa siga em frente, é uma ordem, tá? Aqui está dizendo proibição. Não tem proibição nenhuma. A placa que proíbe, anota isso, ela tem uma tarja proibitiva, ó. Essa aqui não tem tarja proibitiva, então ela não proíbe nada. Obrigação de seguir em frente? Pode ser. Obrigação de virar à direita? Esse aqui não é virar, não. Permissão para retorno? Retornar é isso aqui, ó. É outro movimento. Não é o que a setinha que está apontando, não. Então não é retorno também. Ficamos aqui com a B de bola mesmo. Obrigação de seguir em frente. É siga em frente, é o significado dela. Ela é uma ordem, uma determinação. O que a placa R39 indica? Ela não indica nada, ela regulamenta. Mas vamos lá. Essa placa aqui, eu estou vendo um caminhão aqui dentro, não é placa proibitiva, tá? Placa proibitiva, ela é um círculo, igual esse aqui, porém ela tem a tarja proibitiva, né? Aquela tarja transversal. Se não tem tarja proibitiva, não proíbe nada. Tem algum aqui, ó, proibido, ó, tá vendo? Não proíbe nada. Não tem tarja proibitiva. Onde tiver proibição aqui, eu já elimino. Ok. Aqui, ó, tem uma casca de banana, ó. Apenas veículos leves podem trafegar. Casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Então, eu vou eliminar ela. Vou contar aqui com o macete do professor Ronaldo e vou entender que ela é falsa. Já eliminamos duas, hein? Essa aqui que falava de proibição, essa placa aqui não proíbe nada. Eliminamos a A também porque tem uma casca de banana. Aqui está falando de ônibus e caminhões. Compartilham essa faixa. Bom, caminhão eu estou vendo aqui. Ônibus, vocês estão vendo? Não, né? Então, o ônibus aqui está fora. Que a circulação é exclusiva para caminhões. Fechou. Letra D de dado. O que a placa R32 indica? Placa de regulamentação não indica. Quem indica são placas de indicação. Mas dá para entender. O que é que essa placa regulamenta, então? Eu estou vendo aqui um ônibus de frente para mim dentro de uma placa de regulamentação. Tem alguma proibição nessa placa aqui? Não tem. Proibição é quando tem a tarja transversal, que eu chamo de tarja proibitiva. Se não tem proibição na placa, aonde tiver escrito proibido, eu já vou eliminar. Ó. Aqui está proibido, tem proibido aqui em cima? Não, né? Não. Então, beleza. Eliminei só a letra C. Vamos ver se dá para eliminar mais algum aí com casca de banana. Não tem também. Então, bora ver. Ó. Que a via ou faixa é de circulação exclusiva de ônibus. Beleza, estou vendo aqui um ônibus. O ônibus vai circular aqui. Isso é ok. Que o ponto de parada... Aqui é ponto de parada de ônibus. Não. Ponto de parada de ônibus não é nesse tipo. Tem um ônibus também desenhado, mas é um ônibus de lado, tá? O ponto de parada é uma placa azul. Ela é azul, de serviço auxiliar. E tem um ônibus desenhado de lado. Deixa eu tentar desenhar um ônibus aqui, né? Isso aqui é a frente do ônibus, né? Isso aqui é as janelinhas do ônibus. Parecendo janelinha de avião, né? Pois é, e aí ponto de parada ou o horário, né? Esse é uma placa azul, não tem nada a ver com isso aqui. E curioso que eu já fui em cidades onde no ponto de parada do ônibus eles colocam essa placa aqui, ó. Isso é complicado, tá? Porque não tem nada a ver. Ponto de parada é placa azul de serviço auxiliar, tá? Tá fora. Que é o estacionamento, que o estacionamento é permitido para ônibus? Não é, tá? Nesse local aqui não é para ônibus estacionar, não. É para ônibus parar. Qual que é a diferença de estacionamento para parada? É que a parada é só para o embarque e desembarque de passageiros. E uma curiosidade, tá? Aliás, nem é o caso aqui, né? Aqui não é ponto de parada, aqui é faixa ou pista de circulação exclusiva de ônibus. Mas quando tem mesmo a placa de ponto de parada, que é a azulzinha que eu falei, o parar ali pode, o estacionar não pode, nem ônibus, tá? Então não tem nada a ver. Letra A aqui é a resposta. Isso aqui significa que aquela faixa ou aquela via só pode circular ônibus. E se você circular com seu automóvel ou sua motocicleta
nessa área, você está sujeito a uma infração, a uma multa gravíssima, tá? Não vai nessa não. O que indica a placa R28? Placa R é placa de regulamentação. Ela não indica, ela regulamenta. Mas vamos lá. O que regulamenta a placa R28? Vamos ficar assim então? Mas essa placa aqui está mostrando setinha subindo, setinha descendo. Isso aqui representa os fluxos de veículos. Só tem veículos subindo e veículos descendo. E ela regulamenta que a partir dela, onde você vê essa placa, a partir dela, o fluxo deixa de ser único, até agora ele só subia. E passa a ser duplo, vai e vem. Fechou? Que a mão única à direita? Não, não é isso. Que a via é exclusiva para ônibus? Não tem nem ônibus desenhado aqui dentro, então tem nada a ver. Que a via passa a ter duplo sentido. Isso mesmo, ó, ela passa a ter. Até aqui ela era de sentido único. Daqui para cima, duplo sentido. Essa é a resposta. O que indica a placa A42A? Essa placa aqui não indica nada. Essa placa aqui adverte. Ela é uma placa de advertência. Placas que indicam são placas de indicação, do grupo indicação. Mas enfim, vamos lá. Então, o que adverte essa placa A42A? Eu estou vendo aqui um canteiro central, que está começando aqui, e estou vendo fluxos de veículos subindo e fluxos de veículos descendo. O significado dessa placa é início de pista dupla. Tá? Se você não sabe o significado de todas as placas, início de pista. Se você não sabe o significado de todas as placas, eu recomendo você decorar, tá? Além de entender o que a placa quer dizer, você tem que decorar o significado dela também. Início de pista dupla. Bora ver? Que a via passará a ter duas pistas, ok, se é pista dupla, duas pistas, certinho, ó, duas pistas, separadas por canteiro central, exatamente, é o canteiro central aqui, é que vai separar pista para cá e pista para cá, duas pistas. Essa vai ser a resposta. Que o trânsito será interrompido? Não. Que a via terá apenas, aqui é casca de banana, 90% de chance da alternativa estar falsa. Que há obras no local? Não, não tem nada de obra aqui. E se tivesse que responder chutando, ó, elefantinho, ó, alternativa estreita, alternativa curta e alternativa longa. A longa é o elefantinho. Vamos chutar nela que é 80% de chance de acertar, né? O que indica a placa A42C? Ela não indica nada. Placa de advertência adverte. Então vamos ler de novo. O que adverte a placa A42C? Estou vendo o início aqui de um canteiro central. E o fluxo de veículo aqui agora só sobe. Só sobe. Ele já vinha subindo, só que era dividido por linha. Linha divisória. A via era dividida por linha divisória. Ó. Até aqui. Ó. A partir desse ponto, os fluxos de veículos passam a ser divididos por canteiro central. O significado dessa placa é pista dividida. Pista dividida. Eu vou só voltar uma questão aqui para você ver. Ó. Nessa aqui ó, é bem parecida. Ó. Observa essa placa e observa essa placa. Qual que é a diferença? É que nessa aqui os fluxos de veículos só sobem. E nessa aqui o fluxo sobe e desce. Quando o fluxo sobe e desce, é início de pista dupla. Pista dupla. Agora, quando só sobe, aí é pista dividida. Cuidado para não confundir. O Detran costuma colocar essas duas placas na mesma questão e a galera confunde. Então não confunde não, hein? Essa aqui é pista dividida. Que há um desvio, não tem nada de desvio. Que a via passará a ter separação física, sim, é o canteiro central aqui. Até aqui está ok. Dividindo os fluxos no mesmo sentido, exatamente. Tanto de um lado quanto do outro, o sentido é o mesmo, só sobe veículo. Essa é a resposta. Se tivesse que chutar, chutaríamos no elefantinho, né? Ó, alternativa curta, alternativa curta, alternativa curta, alternativa longa, grandona. Essa é o elefantinho. O elefantinho é 80% de chance dele ser a resposta.